Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui, meu Pai, eu estou para te pedir que o Senhor possa estar ungindo e consagrando cada palavra através do evangelista André, para que, ao passar esse estudo, que tudo aquilo que for falado, que seja o Senhor a dirigir. Ele abre os lábios e o Senhor coloca as palavras, para que quando os abençoados ouvir esta palavra que liberta, a palavra do amor e da graça, que eles venham estar ouvindo espiritualmente falando, para que ele possa entender, porque essa é a palavra que liberta em amor e graça. Amém, Jesus. Obrigado, abençoado Arlete. Abençoados, declaro a mente de Cristo ativada em vós, para que possamos agora nos alimentarmos espiritualmente com mais uma porção da palavra do nosso Deus. Amém? Esse é o estudo de 29ª parte. Eu sou o evangelista André Baiar e o tema desse estudo é o óleo da unção em graça. Em graça, abençoados, existe o óleo da unção? Esse é o tema do estudo de hoje. Abençoados, há 2 pontos nesse estudo. Um é saber o que é unção. O outro ponto é saber qual é a função do óleo ungido, do óleo da unção. Unção é a capacitação sobrenatural de Deus sobre um escolhido, seja esse um rei, um sacerdote ou profeta. Esse óleo era usado no antigo pacto para ungir esse escolhido, e também os utensílios dos sacerdotes e do templo. Para eu continuar com esse estudo, vou ter que falar um pouco sobre o óleo da unção na lei, no antigo pacto, para poder explicar a validade que ele tem hoje na graça. Preste atenção, abençoado, que é um estudo importante. É um estudo que vai dar luz à sabedoria de muitos abençoados. Êxodo 29, 21. 21 diz assim: aspergirá Arão e suas vestes, igualmente seus filhos, com o sangue tomado do altar e com óleo de unção. Eles serão assim consagrados, ele e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Amém, abençoado? Arão e seus filhos eram sacerdotes, de uma família de sacerdotes. Então eles foram ungidos, que também tem o significado de separado para alguma coisa pela vontade de Deus. No caso de Arão e de seus filhos, o trabalho sacerdotal. O óleo ungido, abençoado, não é para ser usado como hoje é. Era para ungir os utensílios do templo, onde trabalhavam os sacerdotes. Amém? Vamos em Levítico 8, 10, 11 e vamos ler. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-lo. Ou seja, abençoado, tudo que era utilizado dentro do templo para esse trabalho,
sacerdotal, para esse trabalho de unção do sacerdote. Todos os utensílios, todas as ferramentas, todos, igual Moisés aqui, né, ungiu a pia, os vasos e tudo que é usado para praticar esse ritual, tudo tinha que ser ungido, até mesmo, como lemos em cima, as roupas dos sacerdotes. Amém? Esse ritual, amados, era apenas uma representação, como todos os outros rituais levíticos ou era. Por isso, a Bíblia diz em Hebreus 10:10 diz assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem real, exata das coisas, nunca, pelo mesmo sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, repito, nunca pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Entendeu, abençoados? Tudo da lei era uma representação. Em Cristo vindo, revogou a lei de sacrifícios, obrações, ofertas e holocaustos, o qual o capítulo 8 diz: como acima, sacrifício e oferta e holocausto e obrações pelos pecados não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. Os quais se oferece segundo a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés, né, se oferecia esses trabalhos sacerdotais, se oferecia esses sacrifícios, ofertas, holocaustos, obrações pelo pecado. É uma referência lá em Oséias 6:6, né, que nosso Deus diz através do profeta Oséias: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém, amados? Todos esses rituais foram no antigo pacto. Não é válido, não tem autoridade bíblica no pacto da graça. O que a lei diz a respeito dela própria? Se hoje eu praticar a lei, estou transgredindo a lei, porque a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Amém, amados? Então hoje já não existe mais esses sacrifícios, essas ofertas. Não precisamos mais rituais nenhum para agradar o nosso Criador. Não precisamos mais de obrações nenhuma para podermos oferecer, né, como sacrifício pelos nossos pecados, porque o Mashiach lá na cruz, ele já pagou todas as nossas dívidas, cravando lá na cruz. Tá bem, amados? Então agora vamos ver na graça de Deus, amém? O que significa o óleo da unção em graça. Já que lemos que a lei foi uma representação do que viria em Cristo, então essa unção, esse óleo de unção, ou chamado de óleo ungido, tem um significado na graça. Como a lei não era imagem real, tudo na lei tem um significado na graça. Tá bem, amados? Então vamos ver qual é o significado do óleo ungido na graça. O óleo ungido, abençoados, era uma representação do Espírito, o Santo, no sentido de o ser. Amém? Muitas pessoas fazem confusão de Espírito Santo e Espírito o Santo. Embora abençoado deva achar estranho, né? Deve soar estranho da minha boca falar isso, mas isso tem lógica, e a lógica bem profunda. O Espírito, o Santo, é o ser, a pessoa glorificada. Amém?
e Espírito Santo a que todos nós temos, depois que o Mashiach, lá na cruz, derramou o Espírito sobre nós. O que João Batista diz? Eu vos batizo com água, após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito, tá bem? E com fogo. Só que esse fogo é tema para outro estudo, né? Então, esse Espírito é o Espírito que temos hoje, é o Espírito no sentido de entendimento, é o Espírito no sentido de mente de Cristo, que nos faz entender o significado escondido na letra, espiritualmente, não na caduquice da letra, mas espiritualmente, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que significa a letra mata? É ler literalmente a palavra. Você pega a Bíblia, lê literalmente. Literalmente mata. Porque literalmente você, né, não tem significado, você não entende a Bíblia, não entende as profecias, as predições, você não consegue entender o que já foi. Há uma sabedoria sobre dentro disso, e a graça de Deus a cada dia vem revelando para nós, segundo o Espírito, o Santo, que junto com o nosso Espírito nos dá a cada dia o conhecimento, a visão espiritual, a unção espiritual. Bem, amados, os crentes de hoje querem ungir tudo. Quer ungir casa, quer ungir carro, quer ungir pessoas. Amados, está errado, não é bíblico e não é ordenança de Deus, é transgressão, ou seja, pecado. Tudo que transgride a lei é pecado, porque João 1, 3, 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tudo que se faz hoje decorrente das abluções, rituais, sacrifícios e tradições levíticas transgride a lei, porque já não é mais. Hoje é por graça, e colocar a lei dentro da graça é transgressão, adultério espiritual, e anula tudo o que o Cristo fez por nós. Na graça não há transgressão. Por isso, nos faz filhos perfeitos, remidos, lavados, sem mácula, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? O bom perfume de Cristo, sal da terra. A Bíblia diz muitas palavras maravilhosas, abençoado, que somos hoje na graça, graças ao nosso Mashiach Jesus, o Cristo, que lá na cruz pagou todas as transgressões. O povo estava em transgressão, o povo precisava de se reconciliar. Então ele teve que ir lá na cruz para pagar todas as dívidas, todas as transgressões, e com sua morte fazer firmar, fazer valer o seu testamento, porque um testamento só é válido na morte do testador. Uma vez ele morrendo, corpo físico, carne, o testamento dele passou a ser válido. Bem, amados, essa é a graça, abençoada, que nos ensina com clareza, pois recebemos Espírito Santo unificado com a mente do Cristo glorificado, que nos faz entender a mente de Cristo, o qual em 1 Coríntios 2,16, Paulo de Tarso diz lá para os Coríntios: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, e quando recebemos o Espírito Santo,
ou seja, a sabedoria de espírito, compreensão espiritual, entendendo as escrituras como Cristo, e vamos crescendo de glória em glória. Vamos ver um pouco dessa história em João 20, 21, 22, que diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Ali Jesus estava entregando a eles sua unção para pregar, ensinar a outros. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei Espírito Santo. Aqui na palavra está escrito assim: recebei o Espírito Santo. Na tradução correta está: recebei Espírito Santo. Recebei clareza de espírito, ou seja, recebei visão, recebei aprendizagem, poder, unção para pregar, para ensinar. Como eu disse, é diferente de receber o Espírito o Santo, porque Espírito o Santo é o ser espiritual do Cristo glorificado. No hebraico se diz Ruach HaKodesh, Espírito o Santo, o ser primário entre os homens, que se fez semelhante aos homens, chamado de Filho do Homem, o Jesus carne, o Jesus Nazareno, que disse: Não vos deixarei órfão. E ao cumprir a lei, morreu e ressuscitou, tornando-se o ser espiritual, glorificado e etéreo. Aleluia! Isso é maravilhoso, abençoados. Essa é a graça de Deus, abençoados. Venha para a graça de Deus. Venha aprender o verdadeiro evangelho do Messias Jesus. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá agora em João 16. E ele diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Realmente, abençoado, lendo dessa forma, parece se tratar de outro, mas com a mente de Cristo, nós entendemos que Jesus estava querendo dizer que iria rogar, pedir com insistência ao Pai, iria suplicar, implorar para que ficassem conosco, não como Jesus de Nazaré, não como Jesus segundo a carne, mas como Jesus o glorificado, o Cristo glorificado. Por isso ele diz: Vós o conheceis. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber. Por que não pôde receber? Porque é carne, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem que habitava com eles? Jesus, segundo a carne, ensinava a eles as sabedorias, dava a eles visões, e estará com eles depois da cruz, quando ele ressuscitou no terceiro dia. O Espírito Santo, o Cristo glorificado, né, retornou, porque ele disse: Não vos deixarei órfão. Registrado lá em João 14, 18, que disse: Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E quando foi esse retorno? Esse retorno foi no domingo, segundo o relato de Lucas 24, que diz que as mulheres levantaram cedo para lavar o corpo de Jesus com ervas aromáticas e repararam que o sepulcro estava aberto. Logo depois, 2 homens, segundo a Bíblia, anjos, se apresentaram e disseram às mulheres. Lucas 24, 5, 6, 7, 8 e 5 começa o relato dessa forma: Por que vocês estão procurando entre os mortos
aquele que vive. O Jesus carne, abençoado, já não era, porque os mensageiros disseram: ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores. Agora, quem eram esses homens pecadores? A quem eles estavam querendo se referir? Ao sacerdote Caifás, o governador Pôncio Pilatos, o patriarca de Judá e rei Herodes o Grande, e o príncipe Herodes Antipas, o mesmo que mandou decapitar João Batista. Esses são os pecadores, a qual o Machia diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Dito isso, os anjos, então, capítulo 8, se lembraram das palavras de Jesus. Bem, abençoados, ressuscitou no terceiro dia, abençoados, e apareceu para mais de 500 pessoas. Ascendeu ao Pai, mas voltaria para finalizar sua obra no dia do juízo. Mas esse é tema para outro estudo. Aguarde, só estou dando uma palhinha para instigar a vontade dos abençoados de querer saber mais. Amém, amados? E saiba que você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você é sacerdote santo. Você é o bom perfume de Cristo. Você é o sal da terra, abençoados. Amém? Não deixe ninguém dizer ao contrário, que todo aquele que disser ao contrário dessas palavras estão indo contra o nosso Cristo glorificado. E aquele que é contra Cristo glorificado é o anticristo. É o anticristo que Jesus sempre falou que já estava no mundo. Ele não virá, abençoado, mas ele já estava desde aquela época. É a todos aqueles que não aceitam a Cristo como seu Senhor, seu Salvador. Amém? Feche seus olhos e vamos fazer uma confissão de fé para agradecer mais essa ceia maravilhosa. Como eu sempre digo, essa é a verdadeira Santa Ceia. Que o Evangelho da reconciliação em Cristo glorificado, o amor do nosso Deus e Pai e a unção do Espírito o Santo esteja conosco até a eternidade. Assim seja. Muito obrigado. Obrigado a vocês também, abençoados. Até mais.